Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Lília, então, para quem já me conhece, nós estávamos de férias, né? Vocês não estavam me vendo por aqui, então, bom retorno a todos nós, tá bom? Lembrando, os nossos principais recadinhos da casa são: o primeiro é que a gente pede que vocês desliguem o celular, né? Para que não interfiram com o som na nossa palestra, para que não atrapalhe o nosso tratamento, certo? Segundo, a gente sempre pede que vocês cheguem com um pouquinho de antecedência para casa, para que a gente possa ter uma tranquilidade de dar os recados, os passos de vocês, tudo certinho. Lembrando que ainda estamos com os procedimentos, né, da Covid, o álcool em gel, a máscara, né, o número de assistidos na casa, marcar uma antecedência para poder, com as meninas do bazar, né, isso, no WhatsApp, para que possa ter toda uma tranquilidade perfeita aqui dentro. Lembrando também a vocês a importância de estar passando pelo atendimento presencial de cada 8 semanas com as meninas da orientação, né? Que é telepresencial, não é isso? Por enquanto é telepresencial, nós vamos voltar a atender aqui a orientação na casa, tá? Então não esqueçam, a cada 8 semanas, passar pelo tratamento e conversar com as meninas, certo? Não podemos esquecer disso. No dia do tratamento aqui da casa, a gente pede que evite, né, o uso de álcool, de droga e fumar antes de vir para casa. A gente sempre lembra para vocês também que a palestra cuida muito da nossa mente e a equipe espiritual vai cuidar sempre de cada um. Quando a gente vem para casa, eu gosto muito de dizer assim, que a gente vem fazer o tratamento aqui, ele é o ponto principal. Mas a gente também não pode esquecer de fazer o nosso evangelho lá em casa, né? Porque ele traz um outro cuidado com a gente, é um cuidado que nos acompanha durante a semana inteira. Então não adianta só a gente vir na palestra, vir fazer o tratamento do passe, mas a gente tem que também ter esse cuidado de fazer o evangelho na nossa casa para que a gente possa se sentir um pouco mais protegido. Tudo bem? Se eu estiver indo rápido demais, minha vez. Lembrando para vocês que a casa trabalha sempre com doação. Então, o que vocês tiverem para doar, a gente aceita de coração. Nós temos as nossas caixinhas de vibração, né? É só colocar o nome das pessoas que precisem na caixinha lá na frente. E assim, agora chegou no ponto que eu mais gosto, gente. O parte do estudo. Olha só, parte do estudo. Nós vamos iniciar agora, na primeira semana de fevereiro, o estudo, né? A iniciação ao estudo do Espiritismo. Para quem não sabe nada, para quem sabe um pouquinho, nós temos aqui a fichinha. Então, Lilian, como é que funciona? Olha, a gente vai ter as aulas uma vez por semana, né? Esse curso iniciação é de sexta-feira, das 8 às 10, é totalmente em EAD os nossos cursos. Então, você preenche a fichinha e lá vocês vão aprender um pouquinho a cada dia, um pouquinho mais, tirando as dúvidas com as professoras. Lilian, eu já fiz quero o famoso básico 1, agora a gente vai passar para o aprofundamento do estudo do Espiritismo, que é o famoso básico 2. Então, com a mesma coisa que nós temos a fichinha. Quem já é assistido da casa, tem no Face, né? Tem no Face também para fazer a inscrição. Comecem a estudar, é muito importante o estudo. Isso faz com que a gente cresça sempre um pouquinho, a gente aprenda um pouquinho mais e leve um pouquinho mais do nosso conhecimento para frente. Às vezes as pessoas vêm perguntar o que é a doutrina espírita e você muitas vezes se confunde na hora de falar, né? É o amor, é o que Jesus sempre ensinou a gente. Então, eu acho que está na hora da gente poder passar um pouquinho isso para frente através do nosso estudo. Então, eu gosto disso, eu gosto de falar bastante disso para vocês e incentivo também bastante vocês a estudarem. Lilian, não tenho paciência. Vai chegar a hora de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando qualquer um de nós aqui. Tanto para falar do estudo, ou quanto para tirar dúvida quanto ao Evangelho, tá bom? A gente está aqui total para ajudar vocês. A gente pede que vocês fiquem em silêncio absoluto durante a palestra. E no final da palestra a gente pede que vocês permaneçam sentados para receber a nossa baguinha, não, vai lá para dentro para tomar o passezinho, certo? Mais algum recadinho? Daqui presencial só. Lembrando que as nossas lives agora não são mais das 20h20, né? Todas as nossas lives começam às 8 horas. Durante
as nossas palestras aqui estão sendo transmitidas ao vivo, certo? Mais algum recadinho? Só para o pessoal da live. Só para o pessoal da live? É. Qual da... Aí, agora quais são os recadinhos? Aí, ó. Ih, meu Deus, pessoal, olha lá, primeira vez eu aqui. Recadinhos, vamos lá. Pedir para vocês que separem aí um copinho com água ou uma jarra de água para fluidificação. Pessoal da live, tá? É, eles de casa, hein? Coloquem o nome para as vibrações e avise que o nome que podem ser colocados nos comentários, aí marca no papelzinho. Agora a gente vai fazer a nossa prece de abertura. Então, eu vou convidar vocês a todos que se sintam à vontade em fechar os nossos olhos. Primeiro, eu gosto de agradecer a Deus pelo dia que eu tive. Muitas vezes, um dia não tão bom, mas que ensinou a gente muita coisa. E a gente fala assim, o dia não foi legal, mas a gente aprendeu alguma coisa com ele. Então, Deus, muito obrigado pelo dia que eu tive, pelas pedras que eu encontrei no meio do meu caminho, pelas pedras que eu pude tirar do meio do meu caminho e com ele o aprendizado. Vou agradecendo também à equipe espiritual que está aqui na casa, aos nossos mentores em particular, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais, se esclarecendo um pouquinho mais durante essa palestra, que a gente possa estar levando esse ensinamento da palestra de hoje para a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou deixar vocês com a palestra da Ildinha. E eu cansei de falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal da live, tudo bem? Só lembrando o pessoal da live pegar uma garrafinha de água para a gente fazer, porque nós vamos continuar fazendo a fluidificação da água. Nós aqui, a água já está sendo fluidificada, tá bom? Como vou tirar a máscara, que eu estou distante, e óculos e máscara não é uma boa companhia, né? Muitas pessoas aqui que a gente conhece, né? Lindos os que estão aqui pela primeira vez, né? Que vocês consigam levar aquilo que vocês vieram buscar, tá bom? De coração é o que a gente deseja. Para quem não me conhece, meu nome é Hilda e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. A gente usa muito ele não só para a gente ter os temas da palestra, mas para a gente fazer o evangelho também. Porque tem muito, muito, muito ensinamento, né? E é muito interessante que ele traz uma passagem da Bíblia, às vezes não é nem um versículo inteiro, né? Às vezes é uma frasezinha como a de hoje, mas ele esmiuça isso e fala, e a gente consegue entender tão plenamente, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 70, tá? Esse livrinho a gente está fazendo todas as lives, né? Terças, quintas, sextas e domingos. E cada dia a gente faz um capítulo, né? Então, quem tiver oportunidade, a gente tem até aqui para vender também. Quem tiver oportunidade para adquirir, é muito bom. É um livrinho de cabeceira, tá? Dá muita coisa, dá muito conselho bom para a gente, tá? E hoje, né, eu costumo dizer, né, que para variar, o Emmanuel vem nos dar um puxão de orelha muito, muito grande. Mas se ele fazia com o Chico, quem dirá com a gente, né? E o capítulo é o 70 e se intitula Guardemos o Ensino. E o pedacinho da Bíblia que eu falei para vocês está em Lucas capítulo 9, versículo 44. E ele nos diz: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Né? Esse capítulo e esse versículo especificamente é aquele que os apóstolos tentam expulsar um demônio, vários demônios de uma pessoa, e não conseguem. No final, depois que Cristo faz o trabalho, ele fala essas palavras. E aí Emmanuel vem nos dizer assim: muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos, vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração.
A irmã está dizendo aqui, Cristo não pediu para a gente decorar a Bíblia inteira. Né? Não quer saber que versículo quer. Não. O que ele pediu? A gente guardar no coração. A gente faz isso? Acho que não. Pior. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Cristo, quando deixou suas escrituras, ele não deixou simplesmente por deixar. Todos os ensinamentos dele, ele viveu. E não foi uma palavra morta, como a gente está falando aqui. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Estão mentindo? Quantos estudiosos que nós conhecemos que têm a Bíblia na ponta da língua e a sua moral, o seu verdadeiro ensinamento? Infelizmente são pouquíssimos. E eu não estou falando isso aqui só em questão católica, não, estou falando inclusive no Espiritismo. Tá? Que é muito fácil a gente falar que conhece, mas praticar é que são elas. Comparecem às atividades espirituais sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Quantas vezes a gente está aqui mesmo, ouvindo uma palestra, e a gente está lá. Sabe que eu desliguei o fogo do feijão? Nossa, vai chover. Nossa, meu chefe encheu o saco hoje. Vocês já pararam para pensar? Isso eu estou falando, não é só para vocês, para mim também. Porque eu muitas e muitas vezes me apeguei a isso, a fazendo isso. E não aproveitando o que o palestrante estava aqui querendo transmitir. Que é realmente o que nós temos que aprender. A essência de tudo aquilo que é falado. Né? Dobram os joelhos, repelem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Aí a gente fala assim, o que adianta a gente sair da nossa casa, vir para casa e ficar com a cabeça em outro lugar? Por isso que normalmente a gente pede para que a gente desligue. Na hora que vocês chegam aqui dentro da casa, para quê? Para que vocês aproveitem esse momento. E nós também. Porque não é a Hilda, não é a Lília, não é a Rebeca que sabe tudo. Nós podemos aprender também com vocês. E é justamente esse momento que faz a diferença. Porque se nós estamos aqui dentro, com a cabeça lá, o que nós estamos aproveitando? O que nós estamos assimilando? Como ele fala aqui, nós estamos ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Ou seja, o principal, que é aproveitar, nós não estamos fazendo. Que é o quê? É o ouvir, deixar na cabeça e vir para o coração. E principalmente aplicar em nossas vidas. Ah, Hilda, é fácil? Não, ninguém falou que ia ser fácil. Mas, se nós nos concentrarmos, pelo menos, quando vier um pensamento, a gente voltar, se sintonizar de novo nas palavras que estamos ouvindo, nós vamos levar muito mais. Na verdade, o intuito não é esse, é a gente aprender. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajens subordinadas aos caprichos de cada um. Essa frase aqui diz muito a questão da oração. Vocês já repararam como a gente muitas vezes ora? Primeira coisa que a gente faz, pede, né? Agradece, a gente agradece lá no fim. Deus me dá isso, aquilo, ajuda fulano, assim. Obrigada, Deus.
Estou mentindo? E a gente fala com Jesus como se a gente quisesse, obrigasse ele a fazer o que a gente quer. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente, na maioria das nossas orações, a gente primeiro pede, depois a gente agradece. E muitas vezes, isso eu aconselho a vocês, quando vocês forem fazer as orações, principalmente a última oração, antes de se deitar, eu por muito tempo comecei a fazer sentada, porque eu no meio da oração eu dormia. E o pior, né? Ajuda minha mãe, meu pai, meu tio. E onde ficou o agradecimento? Ficou lá. Então tome cuidado. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer oração sentada. É mais difícil. É mais difícil. Então aconselho vocês. E a gente fala a Deus como se a Jesus, como se ele fosse obrigado a nos satisfazer, a nos conceder aquilo que a gente pede. Continua aqui assim, ó, são alunos que procuram subverter a ordem escolar. Como dizia o nosso querido Chico, cuidado com o que pede. Porque você pode receber. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o que a gente receber. Eu costumo dizer que a gente não sabe nem o que é bom para nós. Eu quero, Deus me dá dinheiro. Tudo bem, vou te dar dinheiro. Você nunca mais vai numa casa espírita, você nunca mais vai numa igreja, você nem olha para aqueles amigos, só até familiares. Estou mentindo. Às vezes, a gente cai na perdição. E a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa aprender a orar. É difícil, é muito difícil. Você, no caso, né, a senhora que falou que está com a mãe doente, é muito difícil você chegar e falar assim, pai, que seja feita a tua vontade. Porque só ele realmente sabe fazer. Só ele sabe o que é melhor. Vai te doer? Vai. Mas a gente sabe os desígnios de Deus. Se a gente não confiar que tudo acontece de acordo com a vontade dele, a gente vai viver muito melhor. Não é verdade? E a gente não pode, de forma alguma, impor as nossas vontades a Deus. Quem somos nós? Deus dá e Deus tira a hora que ele achar que deve. E nós, na nossa prepotência, achamos que ele tem que fazer aquilo que nós queremos. E não é por aí. Pronunciam longas orações, gritam protesto, alinhavam promessas que não podem cumprir. Quem nunca prometeu algo e não cumpriu? Não que Deus queira promessa, porque Deus não quer barganha nossa. Quem nunca? Se você vai prometer, sei lá, eu quero levar o meu amigo, vou visitar um amigo que está doente. Não precisa prometer, vai e faça. Fica prometendo. E quando a gente promete, na maioria das vezes a gente esquece. Quando a gente recebe alguma coisa em troca. Como se a gente pudesse barganhar com Deus. Quem somos nós? Não estimam ensinamentos. Formulam imposições. Sai desse corpo. Jesus, alivia a dor dessa pessoa. Né? Não é assim que a gente escuta? Isso é oração ou é imposição? A gente não está impondo para Deus que faça a nossa vontade como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. E a maneira de loucos buscam agir em nome de Cristo. Quantas atrocidades a gente ouve falar em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu fiz isso porque uma voz me mandou. Absurdo, gente. Culpando o próprio Cristo pelos erros. Os resultados não se fazem esperar.
O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando almas dormentes para as realidades eternas. Nós aqui, principalmente, nós temos a ciência das nossas provas, das nossas expiações. E porque nós estamos passando por uma situação difícil, nós vamos esbravejar, vamos chorar, vamos gritar, como se resolvesse alguma coisa. Nós sabemos que se estamos passando por situação difícil, nós temos que passar por ela. E o principal, nós sabemos que o Cristo está do nosso lado. E quando a gente começa, nessas situações, a esbravejar, a xingar, a situação fica pior. Minha mãezinha falava assim, pega a sua cruz, aceita sua cruz e carrega, que ela fica mais leve. E é verdade, que é o princípio da nossa doutrina. Que, dependendo do jeito que você passa, você vai conseguir vencer. E outra, nós aprendemos muito mais com a dor do que com o amor. E é necessário. E quantos de nós já passamos por situações difíceis? Quando chegamos lá na frente, a gente fala, nossa, passou. Ao contrário de tantos outros que ficam a questão mesmo de câncer, por exemplo. Já é provado cientificamente que aquelas pessoas que têm fé são as que têm maior nível de cura. Enquanto que as outras que se entregam, se lamentando, se vitimando, não poucos se revoltam, desencantados. Muitas vezes, eu não vou mais acreditar em Deus, eu peço, ele me dá. Como se ele fosse obrigado. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Se a gente for analisar as nossas provas, nós somos os culpados. Eu falo muito, uma coisa muito atual. Estou sem dinheiro. E manda você gastar no cartão de crédito. A culpa é de Deus? É de Jesus? Estou sem dinheiro. Peraí, por que você está sem dinheiro? Estou sem emprego. Você saiu para procurar emprego? Meu patrão é chato. É chato? Por que é chato? Porque ele pega no meu pé. Peraí. Então vamos começar a analisar as situações que cada um está vivendo para a gente ver que se realmente isso é culpa nossa ou é espiritual. Eu tenho certeza que na grande maioria somos nós. Se nós estamos doentes, eu tenho dor no joelho. Vai, jogar vôlei, nem eu jogo 3 vezes por semana. O joelho está estourado. Vou querer o quê? Vou querer que meu joelho não doa? A culpa é de Deus? Eu vou pedir Deus? Vamos mandar um joelho novo? Difícil, quem sabe na próxima. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição a causa? Eu vou deixar essa reflexão para vocês com esse pensamento. Será que Jesus deixou o bem ou o mal para nós? Será que ele não deixou, eu costumo dizer, né? Ele deixou lá escritinho todas as instruções para a gente ser feliz. Agora cabe a cada um ouvir, entender e guardar no coração e aplicar no seu dia a dia. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite. Agradeço a oportunidade e agora vou pedir licença para o pessoal aqui para continuar. Vou fazer a apresentação para a gente continuar com o pessoal aqui da live, tá? Dá um pouquinho de atenção ao pessoal, viu, pessoal? Então agora nós vamos fazer a vibração. Se alguém ainda quiser buscar uma aguinha, né? Para a gente fazer a fluidificação. Então vamos fechar os nossos olhos, convido vocês também para a gente fazer essa vibração. Vamos vibrar amor, paz, harmonia, fraternidade,
equilíbrio ao planeta Terra, a fauna, a flora terrestre e a toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Vibremos perdão e amor a todos os nossos ditos inimigos. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos. Lá dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando amor, muito intensamente, amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus. A todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam doentes do corpo físico ou do corpo espiritual, que estejam nos hospitais, pronto-socorros, casas de saúde, asilos, orfanatos ou em seus próprios lares. Vibremos amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar a todos os nomes colocados na nossa caixinha de vibração. Com a permissão do plano maior, vibremos por nós mesmos. E agora eu vou convidar a Lilian para que ela possa fazer o passe à distância. Agora, vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nova fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentindo este passe que irá nos energizando e curando os nossos problemas físicos e espirituais. E agora nós vamos fazendo, então, uma prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, a todo o plano espiritual, por esse momento maravilhoso que estivemos aqui, pudemos aprender um pouquinho mais, e sabendo que na próxima semana podemos estar juntos e mais uma vez poderemos estar sempre contando com Deus e Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal da live, e até a próxima.